Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a edição do Opinião Litoral desta sexta-feira, 17 de maio. Você vai ter análises, comentários das notícias pelo advogado Roberto Mohamed. A primeira notícia que a gente vai comentar, uma notícia muito importante dessa semana, é a mudança que se concretizou, que há muito tempo já se imaginava, na presidência da Petrobras. O presidente Prats bateu de frente com o governo Lula em várias questões, como distribuição de dividendos principalmente, e acabou sendo substituído. Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Olha, para as pessoas refletirem nesse final de semana, a gente tem falado aqui várias vezes, eu já disse aqui que o mercado é um grupinho de 6 pessoas na Faria Lima que acham que mandam no país. E efetivamente mandam, né? O que é lamentável. Mas o que mais me chama a atenção é que o Prats não era lá a grande coisa, mas estava fazendo uma boa gestão. Ele diminuiu a intensidade daquele acordo feito no final do governo Temer, no último ano do governo Temer, com os acionistas da Petrobras, por conta de todos os prejuízos acumulados durante a Lava Jato, mas ele buscou não fazer um choque, mas pelo menos ajustar o papel estratégico que a Petrobras tem na economia brasileira. Coisa que o Bolsonaro tentou fazer, tanto que ele trocou 4 vezes o presidente da Petrobras. Então não adianta, é o Lula, tudo é o Lula. O Lula faz aquilo que o Bolsonaro também fez, e isso que eu vivo dizendo aqui, que em algumas coisas são absolutamente idênticos. A Petrobras tem o 6º presidente em 3 anos. 3 anos. Lembra um pouco o Santos, do presidente Rueda, né? Que a gente viu o que aconteceu. É que a Petrobras não cai para a 2ª divisão. Mas foi o que aconteceu. Agora, a questão dos dividendos, nós dissemos aqui no programa que foi uma escolha infeliz do governo o momento de anunciar isso e fazer isso. Fazer os investimentos que a Petrobras precisa, ela vai fazer. Só que a política de investimentos não é feita depois da apuração do lucro. Ela é feita antes, dentro de um planejamento, dentro de um orçamento. Você tinha que apresentar, de 2023 para 2024, Paulo, um plano de investimentos dela, para ser aprovado pelos acionistas. O problema é que o governo faz tudo errado. É incrível a habilidade que o governo Lula tem de escolher o caminho equivocado, como foi o caso da revogação daquela portaria da Receita Federal em relação à isenção dos líderes religiosos. Você pode fazer tudo lá no início, que é para ninguém se acostumar com o efeito. Não, você deixa para fazer na última hora ou então depois que a hora já passou. É isso que é inimaginável. Se o governo tivesse, durante o ano de 2023, já sabendo que a Petrobras é uma empresa que tinha aquele malfadado acordo de dolarização do preço do barril, mesmo quando nem todos os custos são em dólar, são em reais. Mesmo quando isso acontece, o que o governo podia ter feito? Eu preciso aumentar minha capacidade de refino. Mesmo que tenham privatizado uma boa parte das refinarias, eu ainda tenho, Abreu e Lima, por exemplo. Então eu vou terminar aquele diacho daquela refinaria. Não. O governo não faz a previsão orçamentária de investimento para 2024 e quer cortar a antecipação de lucros extraordinários. Aí não dá. Aí não tem condição. Quer dizer, o problema do governo Lula é a escolha do momento de fazer as coisas. Esse é o grande problema. A queda de braço entre o Prats e o ministro das Minas e Energia também foi uma coisa absolutamente infeliz. Tem uma hora que o presidente da República tem que dizer para o ministro: não faça isso publicamente. É na minha sala. Mas o Lula está mais preocupado em viajar com a Janja. Tanto que o ano passado foi só isso. E aí o que acontece? Publicamente, o ministro das Minas e Energia chamando a atenção e repreendendo o presidente da Petrobras.
O Prates estava sendo fritado há meses. E eu acho que isso não é correto. E do ponto de vista de mercado, foi extremamente danoso. Não para a Petrobras, Paulo. As ações de uma empresa e subirem e descerem é absolutamente normal. Elas caíram. Sim, mas é absolutamente depois normal. Recupera. Também tinham caído no final, quando houve a questão dos dividendos e tal, e depois voltou ao normal. O grande problema é o governo não planejar o que vai fazer. E aí isso alimenta o tal discurso do mercado, que acaba contaminando todas as outras discussões, inclusive dando munição para o seu Roberto Campos Neto, para ficar fazendo discurso contra a redução da taxa de juros. Porque aí vai bater aonde? Vai bater na falta de credibilidade do governo. Falta de credibilidade faz o quê? Não são só as ações da Petrobras caírem, fazem o dólar subir, o euro subir, a confiança no governo diminuir. Mas eu acho até, Paulo, eu não sei se você acompanhou, mas eu acompanhei, eu acho que mais importante do que isso foi a fala da Simone Tebet, como ministra do Planejamento. A Tebet tem proposto algumas coisas que ela está sendo coerente com ela mesma, porque estavam lá atrás na campanha eleitoral dela, antes dela ter feito acordo com o Lula. Mas ela é ministra do Planejamento, um ministério que tem uma amplitude de função muito grande, porque é um ministério que não é só, ele não está numa área específica, ele interage com todos os outros ministérios do governo. A Simone Tebet apresentou apoio a uma proposta que coloca o Fundeb no orçamento da educação, dentro daquele limite constitucional. Para as pessoas entenderem, o Fundeb, ele é um fundo que existe para compensar prefeituras e estados. Ele serve para isso, basicamente, com a Lei de Diretrizes e Normas da Educação. Nem toda cidade consegue fazer. Nenhuma cidade conseguiria cumprir exatamente as leis de diretrizes e normas. Imagine Santos, por exemplo, que tem uma rede municipal enorme, se não tivesse o dinheiro do Fundeb. O Fundeb ele é uma redistribuição tributária, porque Sim. Os estados e municípios contribuem pela arrecadação. Exatamente. E recebem pelo número de alunos. Exatamente. É uma forma de compensação. O Fundeb é um fundo de compensação. Mas de financiamento também. Mas ele está fora, no orçamento da União, ele fica fora do mínimo constitucional da educação. Então, como é que se faz? Você tem um percentual do orçamento mais o Fundeb. Porque o Fundeb não é considerado investimento em educação, por esse papel de compensação da União, com estados e municípios, no orçamento da União. A Constituição prevê que todos os orçamentos têm que ter um percentual mínimo para educação e saúde. O que faz a Simone Tebet? Apresenta uma proposta na lei orçamentária, que é elaborada pelo ministério dela, de incluir o Fundeb no orçamento da educação. O que significa em termos práticos? Você vai dizer, mas o dinheiro não é gasto com educação? Uma vez, o Beto Mansur, quando era prefeito, teve as contas rejeitadas, porque o Tribunal de Contas do Estado viu que ele jogava todo o custo direto e indireto de educação dentro do orçamento de educação para poder chegar no mínimo. Você lembra disso, Paulo? Lembro. Foi a mesma coisa que ela quer fazer. Ela quer usar um fundo compensatório para preencher aquele percentual que tem que gastar, porque aí ela libera mais dinheiro no orçamento para poder fazer investimento. Ela está sendo coerente? Tá. Ela está sendo coerente com a campanha política que ela fez, a campanha eleitoral que ela fez como candidata a presidente, teve mais de 5 milhões de votos, e com as propostas do MDB, que é o partido dela. É óbvio que a Simone Tebet não quer ficar quietinha como ministra. Ela tem um projeto para 2026. A questão é, está alinhado com o governo Lula? Está alinhado com o que este governo prega e já pregou
desde 2003, quando o Lula 1 começou? É preciso pensar nisso, Paulo. Para mim, isso é muito mais grave e é muito mais importante nesta questão de jogo de credibilidade econômica do que a troca do Prats. Muito mais. Agora, e sabe o que é mais espantoso? Está passando despercebido, porque eu não vi até agora a oposição gritar. Agora, tem um aspecto importante para a gente analisar na substituição do Prats pela ex-diretora da ANP, né, Agência Nacional de Petróleo, Magda Chambriard, que é a questão ideológica. O Prats não é um PT raiz, a Magda Chambriard é. Mesmo não sendo um PT raiz, ele quebrou, como era a proposta de campanha do Lula, aquele pacto com os acionistas da Petrobras de, como você citou, usar a referência internacional do petróleo para o preço interno. Nós chegamos até a gasolina e o diesel, a gasolina a quase R$8, em alguns lugares mais que R$8. Quebrou, desceu para 5, o lucro da Petrobras também diminuiu, porque o lucro da Petrobras foi esfolando o consumidor de combustíveis no Brasil. Nós falamos aqui que era o maior lucro de todas as petrolíferas do mundo. Porque tinha uma boa parte de custos em reais e cobrava a referência internacional como se fosse uma commodity que o Brasil não participasse dela. E ele reduziu o lucro da Petrobras em quase 40%. O primeiro trimestre desse ano é 40% inferior ao primeiro trimestre do ano passado, orientando a Petrobras a agir de acordo com a promessa de campanha do Lula. Agora vem alguém mais ideológico que ele em relação às questões do PT. É por isso que o mercado está em polvorosa, porque se houver o rompimento daquele acordo, primeiro, vamos deixar claro o seguinte, quais são as consequências práticas? O reembolso, a compensação dos acionistas pelos prejuízos do tempo da Lava Jato já foi feito, Paulo. Já compensou de velho. Só que eles pegaram o gostinho de receber dividendos Exatamente, gordos. Essa é a questão. Proporcionalmente, como eu disse aqui, é lógico, proporcionalmente a Petrobras paga os maiores lucros da indústria petrolífera. Isso tem que voltar para a normalidade. E nenhum deles vai poder entrar com uma ação, por quê? Porque o lucro da Petrobras ainda vai ficar dentro da normalidade da Shell, da Exxon e de outras companhias. Mas politicamente, né? O problema é que não é politicamente, o problema é o mercado. É aquele grupinho da Faria Lima. Esse é o problema. E são eles que estão gritando e alimentam a direita de uma forma incompreensível. No próximo bloco, doação de materiais para o Rio Grande do Sul. Produtos de higiene e limpeza, roupas, alimentos, água potável, prejudica o comércio do Rio Grande do Sul, o pequeno comércio do Rio Grande do Sul? Depois do intervalo. Uma declaração polêmica dessa semana, muito criticada em rede social, o que não é privilégio nenhum, né? Porque acho que até Jesus Cristo, se falasse alguma coisa, a lei do amor, a lei do perdão, ou da mulher adúltera, hoje ia ser criticado, crucificado nas redes sociais, né? Mas o governador do Rio Grande do Sul foi bastante infeliz na declaração nessa semana de que doação, pelo amor de Deus, prejudica o comércio do Rio Grande do Sul. Onde que será que o Eduardo Leite quer chegar? Vamos ver o vídeo, porque depois vão dizer que a gente coloca palavras na boca dos outros. O Davidson, solta o vídeo dele e para que as pessoas já fiquem avisadas, não tiramos de contexto, tá? Vocês vão ver a fala integral do governador do Rio Grande do Sul. Pontos que eu também pedi à nossa equipe aqui é que ajude a estruturar, na medida do possível, ferramentas e canais para que aquelas pessoas de outros locais que queiram fazer doações possam fazer essas doações também, ajudando o comércio local, que está impactado. Porque, na verdade, quando você tem um volume tão grande de doações físicas chegando ao Estado, há um receio, pelo que nós já observamos em outras situações, em outras circunstâncias,
sobre o impacto que isso terá no comércio local, né? Que pode, na verdade, você tem uma cidade que está impactada, o comércio que foi impactado também, e o reerguimento desse comércio fica dificultado na medida em que você tem uma série de itens que estão vindo de outros lugares também do país. Eu não quero aqui, pelo amor de Deus, ser entendido aqui como alguém que está desprezando isso, pelo contrário, muito bem recebido, mas inclusive isso também gera uma preocupação aqui para nós sobre os impactos em comércio local aqui do Rio Grande do Sul. E acho que há caminhos que a tecnologia proporciona para que a gente encontre a disposição das pessoas de doar e de ajudar com a necessidade local dos pequenos comerciantes, enfim, também de buscarem se reerguer de forma que todos estejam atendidos. Pontos que eu também pedi à nossa equipe aqui é que ajude a estruturar na medida do... Olha, eu nunca vi um cara, porque não é só uma questão de infelicidade, Paulo. Eu não sei o que ele tem na cabeça. Sinceramente, eu não sei o que ele não tá fora de contexto, mas eu não sei o que ele tem. Assim, olha, não posso desprezar as doações, né? Mas prejudica, né? É aquela história da audiência pública. Ela atrapalha ou ela é boa? Lembra? Ela é boa, mas ela atrapalha. Como assim? Ou ela é boa ou ela atrapalha. Mas eu vou explicar para o telespectador exatamente porque não é preciso nem tirar de contexto. Porque não tem o que explicar. É autoexplicativo a fala dele. Só que o que ele fala é uma tremenda bobagem. E não tem cabimento. O comércio do Rio Grande do Sul vive do Rio Grande do Sul. Ele está falando do pequeno comércio. Ninguém compra online em São Paulo, no Rio de Janeiro, do pequeno comerciante gaúcho. Qual foi o pequeno comércio que conseguiu ficar acima da linha d'água nas cidades que estão cheias? Nenhum. Então, qual o comércio que ele quer salvar? Qual é o comércio que o ilustre governador do Rio Grande do Sul, que quis ser presidente da República, quer salvar? Do que ele está falando? Não dá para entender. As pessoas estão comprando, Paulo, estão fazendo doações físicas para as pessoas que não têm sequer onde comprar as coisas. Porque não tem loja aberta nessas cidades. As cidades estão completamente debaixo d'água. E tudo que tinha nessas lojas, seja do pequeno comerciante, seja do grande supermercado, molhou, estragou e acabou. Eu não sei aonde o governador vive, em que planeta ele vive. Não é possível que um assessor tenha falado uma bobagem dessa para ele. As cidades que não estão alagadas, ou seja, aquelas da Serra, que tiveram problemas também, mas foi queda de barreira, como aconteceu em Gramado. Gramado não está debaixo d'água, Gramado é no alto, mas teve queda de barreira, está inacessível a cidade. O escoamento da água é mais fácil, né? O que está acontecendo, vamos dar uma olhada aí. O comércio do Rio Grande do Sul, nestas cidades alagadas, acabou. Ele vai ter que fazer um plano de recuperação do pequeno comerciante que perdeu a mercearia, o açougue, a venda, a quitanda. Você concorda? Ele vai ter que fazer um projeto de recuperação desse pequeno comércio. Olhem aí, a foto anterior, então, tá bem claro. Que comércio sobrou? O que sobrou para valorizar o comerciante do Rio Grande do Sul? Então, eu não consigo entender esse cara. Ele agora falou uma coisa que é lamentável. Eu concordo com alguns vídeos que foram colocados por gente séria, inclusive, de doação de lixo, porque tem gente doando lixo, Paulo. Aí já é um nível que não dá nem para qualificar uma pessoa que dá uma sandália estragada e coloca dentro de um saco de doação. Tanto que as pessoas que estão recolhendo doação estão tendo que abrir os pacotes. E jogando muita coisa fora, porque como é que alguém pode ter a capacidade de doar algo imprestável ao uso? Não é que não serve, você doa o que você não vai usar mais, não algo que está imprestável e ao invés de jogar no lixo você doa porque pobre usa qualquer coisa. Essa visão elitista, eu te garanto que essa doação não veio de gente pobre.
ou de classe média? Porque essa gente sabe o que é receber doação. Agora, o governador está falando para quê? Ah, você quer doar? Então você pega, entra na internet, compra numa loja do Rio Grande do Sul e manda entregar. Eduardo Leite, você tem problema. Você tem algum problema sério. Eu acho que não ter sido candidato a presidente da República deixou você com um problema grave de discernimento. Porque dizer... E aí vem uma outra coisa. Você pode até dizer para mim, Paulo, que é teoria da conspiração. Eu não acho. Vazou um vídeo, um áudio, de um imbecil desses bolsonaristas, dizendo que o IBAMA tinha impedido a ampliação, fazer um trecho novo de uma estrada no Rio Grande do Sul, ligando 3 cidades. Aí foram procurar o IBAMA falou, jamais, até porque nós não temos competência para isso. Aí foram procurar os prefeitos da cidade e falaram, não foi, nós queríamos fazer, e o DER de lá, que tem um nome, eu não sei qual é Estradas do Rio Grande do Sul, ERG, é o nome da empresa, ERGS, da estadual de rodovias. E a obra seria feita pelo DENIT, então tinha que ter autorização dela. Ela que negou. Ela que negou porque era perigoso. Não negou porque queria sacanear os outros. Negou porque era perigoso. A obra que os prefeitos queriam fazer envolvia Mussum, aquela cidade que está completamente isolada. Os prefeitos queriam fazer, ela não podia ser feita, porque ia ser uma desgraça. Você já pensou se os caminhões fazem um trecho novo, os caminhões com doações, com socorro vão e são soterrados? Não tinha condição. Então, a empresa estadual de estradas de rodagem proibiu a obra. Pô, os caras estavam postando áudios com centenas de milhares de visualizações e comentários, óbvio, dizendo que o IBAMA tinha feito isso. Quando foi questionado, o primeiro cara a postar, o cara que postou originalmente, tirou a postagem do Facebook, só que ela já tinha sido compartilhada milhares de vezes, e ele não justificou nada, não disse que foi um erro tal, porque era obviamente um vídeo daqueles que as pessoas fazem inventando e colocam na internet, é onde eu falo para você. Não estão politizando a tragédia no Rio Grande do Sul. Estão fazendo papel ridículo e prestando desserviço e cometendo crime. Eu já falei, não tem nada a ver com liberdade de expressão. Eu estou espantado das pessoas ficarem dizendo que o governo está querendo agora fazer uma lei de censura para evitar. Não! Você não pode mentir, porque você pode provocar uma situação que não tem mais volta. E num momento desse, é crime sim. Com todo o respeito, liberdade de expressão, não é isso. Não é liberdade de cometer crime. Agora, a tecnologia que trouxe esse problema todo, né, das fake news, ela influencia a avaliação de instituições, de personalidades, de lideranças, né? Ela influencia eleições, né? Tudo é criticado nesse momento, tudo recebe essa visão distorcida e a impressão que a gente tem é que várias vezes essa visão distorcida é a vitoriosa, né? É a que fica na cabeça das pessoas. Então, Paulo, o que está me parecendo é que fica aquela coisa de jogo anunciado já, sabe? Resultado que não precisa jogar. O time que tiver mais torcida ganha. Não precisa ter o jogo. Por quê? Porque as pessoas, de um lado, não vão mudar de ideia, mesmo que o outro esteja certo. Então, quando você tem uma situação dessa, é muito temerário que isso aconteça na política, e eu estou extremamente preocupado com as eleições municipais. E não dá espaço para quem não transita nem de um lado progressista ou de esquerda, nem de um lado conservador ou de direita. Você pode reparar que não está tendo opção. Não acabou o espaço. Qual cidade da nossa região, por exemplo, que tem 3 candidatos com chance? Nenhuma. Ou tem, como é o caso de São Vicente, um candidato só, porque todo mundo está apoiando ele,
Né? Eu fiquei emocionado, né, com ele pegando na mãozinha da Solange Freitas quando ela foi receber os títulos de cidadã vicentina. Sabe, uma imagem tão calorosa, carinhosa, cheia de afeto dos dois, né? Foi muito bonito. Não é que 4 secretarias não fazem. E hoje, um filme com o Caio França dando aquele sorriso de quem está assistindo um stand-up maravilhoso, do lado do Caio Amado. Então, por exemplo, tirando São Vicente, que tem candidato único. Parece que o Pedro Gouveia quer sair candidato também. Não dá, né? Nem o cunhado apoia ele. E o problema, nem o cunhado nem o sobrinho, porque já está tudo certo lá. Então, é complicado. Você vê que nenhuma cidade tem 3 candidatos. Nenhuma cidade. Talvez Cubatão. Acho que a única cidade que parece tem o candidato do prefeito, o César, o Rodrigo Alemão, que participou aqui do jornal essa semana, e a Márcia Rosa. Você tem os 3 com chances reais, mas é a única cidade. E tem o bolsonarista também, o Eduardo Paiva. Mas você não pode nem colocar que são de 3 espectros políticos, porque na verdade são 2 espectros políticos com mais de um candidato. É complicado isso. Cadê o centro? Não tem espaço. Esta pergunta é que onde está o Oli? Cadê o centro? Cadê o equilíbrio? Cadê os não alinhados? A gente fica se perguntando isso porque cansamos de falar aqui na eleição em 2022, Paulo, que a gente tinha o 30% radical de um lado, 30% radical do outro, tinha 40% no meio, que num primeiro turno ganharia dos outros 2, se tivesse um candidato onde descarregar seus votos. Que não queria votar nem no Lula, nem no Bolsonaro. Mas isso não aconteceu. O medo dessas apostas e a ausência de uma terceira via real, até porque depois a gente acabou vendo que, como sempre, o Ciro vai, depois derrapa, cai da ribanceira, quebra o motor, fura o pneu, não tem jeito. Não tem jeito. Ele sempre vai falar uma bobagem antes da reta final. Ou fazer uma bobagem. O que a gente está assistindo nas eleições municipais é um retrato do que aconteceu na eleição geral. Até nas cidades vai acontecer isso. Você vai ter prefeitos que têm uma função de zeladoria como a mais importante, e aí pouco, tanto faz que o cara é de direita ou de esquerda. Aí você vai ter a falta de bom senso reinando, sem surgimento de propostas de, olha, eu quero fazer isso, eu vou mudar isso. Ninguém ouviu nada até agora. A candidata do Bolsonaro, em Santos, não apresentou um projeto, um plano. Não é hora ainda, mas um esboço de plano de governo. Vou mudar isso. Vou mudar a política de turismo. Vou mudar o currículo das escolas municipais. Vou mudar o sistema de compra de material escolar e de uniforme, que a gente cansa de dar sugestão aqui e não passa de jeito nenhum. Eu não sei. Eu não consigo ouvir. Porque, de um lado, eu sou a candidata do Bolsonaro. Legal para você, parabéns. Do outro, eu sou o cara que não é nem um lado nem o outro. Eu sou o zelador. O que a gente tem para fazer? E concreto? E o que vai fazer? O que vai mudar, principalmente? Porque é preciso que o grupo que está aí também entenda que tem fadiga de material e que precisa apontar alguma coisa em relação ao futuro, né, Paulo? E não dizer que vai continuar tudo na mesma, porque aí, meu filho, você vai pro buraco. Opinião continua depois do intervalo. A gente volta.
Voltando com o Opinião Litoral desta sexta-feira, o Roberto Mohamed, advogado, está analisando, comentando as notícias com você. Nesta semana, Mohamed, o governo federal anunciou um voucher de R$ 5.100 para os moradores do Rio Grande do Sul. O valor pode não ser R$ 5.100, mas a ideia é que seja em torno de R$ 5.100 para as famílias atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. E tem uma outra ideia, que é a de... Tem o Ministério da Reconstrução do Rio Grande do Sul, o ministro extraordinário, o senador Paulo Pimenta, e tem uma ideia de arquitetar um plano contra emergências climáticas, contra as mudanças climáticas, que envolveria o Ministério do Meio Ambiente, articulando outros 23 ministérios, uma coisa... Só para reunir já tem que ter uma mesa enorme, né? A ministra do Meio Ambiente, mais 23 ministros com auxiliares e tal. Mas que passa a clara sensação, porque há muitos e muitos anos se fala nas consequências das mudanças climáticas. A gente olhava como coisa futurista, daqui a 30 anos, chegou, né? Não parece aquela história que se dizia no século passado que só se coloca a tranca depois que a porta foi arrombada? Sim, inclusive tem gente já, eu acho engraçado porque ao mesmo tempo que as pessoas não se incomodam de espalhar mentiras e ficar dizendo quem que está fazendo mais bobagem, se fosse no governo Bolsonaro, vídeo falso, deslocado, isso vale. Agora, não é hora de discutir responsabilidade. Não, eu acho que a gente tem que fazer tudo que puder para resolver, mas já tem que começar a discutir responsabilidade, sim, porque senão é por isso que se fica culpando, como eu já vi vídeos falando, que o governo federal é responsável em boa parte pelo que aconteceu. Não, não é. O Rio Grande do Sul sofreu uma mudança legislativa no governo do Eduardo Leite, quando ele era governador, porque lembrem-se, ele foi eleito governador junto com o Bolsonaro presidente. O Ricardo Salles, então ministro do Meio Ambiente, fez uma série de mudanças administrativas e uma série de mudanças na legislação, foi o famoso passou a boiada. E o Eduardo Leite, sob pretexto e eu já disse isso aqui no programa, da questão da hierarquia invertida das leis ambientais, com o pretexto de adaptá-la à legislação federal, à normatização federal, ele determinou algumas alterações que acabaram afrouxando restrições ambientais no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é um estado que, muito parecido até com o Rio de Janeiro, que tem uma região... Na verdade, quase todos os estados brasileiros, é difícil um estado que não tenha, nós estamos falando aí do Centro-Oeste, o Centro-Oeste não tem muito, né? Quando você fala, tem regiões de serra em Mato Grosso, em Goiás, tal, tem, mas não tem cidade lá em cima. Porque já vão falar Chapada e tal. Não estamos falando de canyons, não estamos falando disso. Nós estamos falando de região serrana, habitada. Como nós temos em São Paulo, por conta da Serra do Mar. São Paulo, Rio de Janeiro, o Rio Grande do Sul também tem. Inclusive famosíssima, que é onde fica Gramado, destino de vários turistas brasileiros, principalmente na Páscoa e no final do ano. É um estado que tem uma terra muito baixa, na maior parte da sua região, e que tem rios e lagoas enormes. Não é a primeira vez. Vejam bem, não é a primeira vez que o estado do Rio Grande do Sul sofre tragédias desse tipo. Tanto que o estado do Rio Grande do Sul, os gaúchos, já tiveram 2 grandes êxodos. E se prevê agora que vai haver um novo êxodo de população no Rio Grande do Sul para outros estados brasileiros. No primeiro êxodo, o destino foi basicamente Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul. Não era nem Mato Grosso do Sul na época. Nós estamos falando dos anos 40, 50. Depois disso, o Nordeste, que foi um êxodo movido até por questões econômicas do Rio Grande. E lógico, eles foram também para outros estados, como São Paulo, que recebeu muita gente de lá.
O Estado já passou por 2 calamidades grandes. É lógico que isso provoca um êxodo. Existem cidades em que os prefeitos estão dizendo, não tem como recuperar a cidade. A cidade acabou. Teve um prefeito que já disse isso. Falou, acabou, não tem, vai começar do zero. Ele só faltou dizer, é melhor deixar de existir a cidade, virar um distrito de alguma outra, porque não tem como reconstruir a cidade. E a gente lembra daquele projeto do Paulo Guedes, que eu achava sensacional, que acabava com os municípios com menos de 5 mil habitantes, que é uma excrescência que só existe no Brasil. O município não tem 5 mil habitantes, mas tem Câmara de Vereadores, secretário municipal, prefeito, vice-prefeito, despesa com a eleição, e vive às custas do fundo de participação dos municípios, porque não consegue gerar renda para sobreviver. Não é melhor ser distrito? Lógico que é melhor ser distrito e dá menos despesa. Só não é bom para os secretários, para os vereadores e tal. Tirando isso, para o resto da população é maravilhoso. Mas o grande problema é o seguinte, é só fazer uma conta, Paulo. Foi anunciado agora, pelo próprio governo do Rio Grande do Sul, óbvio, tem uma diferença entre cidades com calamidade pública e cidades mais afetadas pelas chuvas. 450 cidades, 450 municípios. Isso é 90% dos municípios, né? O Rio Grande do Sul tem 500 municípios. Pouco mais de 500 municípios. Isso é uma coisa absurda. É uma situação, vai demorar muito para reconstruir, precisa de dinheiro. Por isso que eu achei a fala do Eduardo Leite uma coisa sem sentido, sem noção, Paulo. Para a gente ter uma referência, o furacão Katrina, ele matou muito mais gente do que essas chuvas no Rio Grande do Sul. Foram 1.500 pessoas mortas, 600 na cidade de New Orleans, 1.500 no total no estado de Louisiana, que ficou 60% embaixo d'água, um pouco menos do que o Rio Grande do Sul. Foi em 2007, até hoje ainda não se completou a reconstrução, sendo que os Estados Unidos são um país que tem muito mais recursos financeiros, materiais técnica também do que o Brasil, né? Na verdade, se você lembrar bem, eu falei uma bobagem outro dia, acho que foi no programa do Douglas, eu falei Tennessee, Louisiana. Uma vez eu estava lembrando de Louisiana, não lembrava o nome da cidade. Em New Orleans, se criticou muito a posição do governo, mas, na verdade, o grau da tragédia, Paulo, ninguém estava preparado. Não há país no mundo que esteja preparado para uma situação daquela. Você vê que eles agiram rápido, mas era uma situação que não tinha quem se prepara para uma situação como aquela? O número de mortos só em New Orleans foi de 600, 1.500 no total. Eu vi nos Estados Unidos a preparação e como aquilo que a gente já discutiu aqui, eles se preparam para um furacão. E é inacreditável, cada um já sabe o seu papel. Os hotéis já destinam o número de quartos para as pessoas que estão saindo das áreas que vão ser mais afetadas, para recebê-los. É a meca do capitalismo, mas cada um sabe o que tem que fazer. E a gente se considera tão solidário, tão social, mas fica jogando na cara, fazendo vídeo, é o povo que está fazendo, não é o governo. E estão fazendo na base da atrapalhação e do improviso. Essa que é a verdade. Defesa civil nos Estados Unidos é voluntária. Defesa civil no Brasil é por concurso público e dá direito à aposentadoria. É completamente diferente. E a gente se acha solidário. Agora, mas o que o Pimenta me deixou assustado quando ele falou aquilo, Paulo... O Leite. Não, o Pimenta, o ministro. Essa bolsa que querem dar, ela tem um problema muito sério. Para quem perdeu tudo, está se calculando 200 mil pessoas beneficiárias. Então a gente está falando, quando é 200 mil pessoas, 200 mil famílias. 5 mil reais aqui em São Paulo, acho que você compra um barraco numa favela. Então, se o governo, para construir uma casa popular, gasta 40, 45, como é que ele fala de 5? Aí, pelo que eu entendi, vai haver um grupo de trabalho que vai orientar para quem quiser comprar a casa para o governo pagar. Mas será que isso está nos 5 mil?
Então vai comprar onde? Não tem jeito. E aí a gente está falando de gente que tem dinheiro guardado, de gente que tem recursos, perdeu tudo, mas tem recursos. Para recomeçar. Para recomeçar. Então, fica o próprio comércio. Como é que fica o comércio? O cara perdeu a casa, mas ele também perdeu a padaria dele, o açougue, a venda, a quitanda, a banca de jornal. Os equipamentos, né? Como é que isso vai ficar? Os agricultores que perderam todas as máquinas, que perderam estoque, eu vi gente chorando, fazendeiro chorando. A safra de soja acabou, morreu no estado inteiro, não é só de arroz. O Rio Grande do Sul também produz soja, produz tabaco. Ele produz muito tabaco. Trigo, né? Acho que ele talvez, ele é responsável por 70% do arroz e por 80% do tabaco. Como é que ficam esses caras que perderam toda essa produção? Agora, como uma reflexão final que vale para o litoral de São Paulo, que vale para a Baixada Santista, a gente vai precisar redimensionar a defesa civil, porque a defesa civil é preparada, treinada para combater algumas tragédias, né? Mas não é preparada para catástrofes naturais, para eventos naturais dessa dimensão. Paulo, eu acho o seguinte, o Estado não suporta também muito mais coisa do que já tem. Ou a gente diminui o tamanho do supérfluo, que dá para fazer, a gente já cansou de falar, né? Extingue o STM, extingue a Justiça Eleitoral e passa a atribuição para os tribunais de justiça e para o STJ. Ninguém está falando de acabar com a Justiça Eleitoral, mas ela ser exercida pelo que já existe, não precisa ter orçamento próprio. A Justiça Militar não serve para nada. Quer dizer, se tirar dinheiro daí, dá até para pensar nisso. Mas por que a gente não parte por uma defesa civil voluntária? Inicialmente, vejam bem, uma proposta que eu estou fazendo para algum deputado da região, quem sabe, propor isso no Congresso Nacional. São Vicente teve uma época um tal de GEPOM, lembra? Que pegava jovens em idade de prestar o serviço militar, tal, para colocar, para ajudar justamente na defesa civil. Ou preparar também para profissões, né? O volume de pessoas em idade militar que vai se alistar e é dispensado é muito grande. Por que não criar o serviço civil obrigatório, como tem Israel, por exemplo? Israel, o serviço militar é muito maior, ele tem um prazo de 2 anos, se não me engano, mas, além disso, existe o serviço civil obrigatório, ou seja, o jovem de 18 anos tem que fazer alguma coisa pelo Estado. Cansei de dizer aqui, o cara se forma em medicina pela USP, ele tem que pagar para o Estado o que ele estudou de graça. Vai ser remunerado, mas vai ter que trabalhar no serviço público. Não pode montar o consultório bonitão. Eu acho que a gente tem que começar a pensar nisso, numa defesa civil voluntária, com a criação e treinamento destas pessoas. Inicialmente poderiam se usar esses jovens para serem treinados e depois eles vão para um corpo de reserva dessa defesa civil voluntária. Lógico, vai trabalhar quem quer, mas o cara foi treinado para isso. Eu acho que já passou da hora da gente começar a pensar no que a gente pode fazer pela sociedade e não só o que o Estado pode nos dar. Com isso, chegamos ao final da opinião desta sexta-feira, agradecendo a participação do Roberto Mohamed como comentarista, o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte e a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até segunda-feira, nesse mesmo horário depois do Jornal Litoral, e um ótimo final de semana para você que você merece.